Depois dessa maravilhosa prece do nosso irmão Ivan Costa, convidamos o senhor Jacó Mellon para dar a primeira palestra do 11º M. Pedimos mais uma vez a gentileza e a nobreza de desligar o telefone celular, por favor. Seja bem-vindo, meu irmão. Amigos, amigas, senhores, senhoras, Pai, dia, muito amor no coração, vida sempre. Uma alegria enorme poder viver mais este momento. Encontro Mundial de Magnetizadores. No início, como alguns bem sabem, tudo era apenas a proposta de uns amigos que trabalhavam o magnetismo de se encontrar. Já estávamos no segundo semestre do ano de 2007, quando pela primeira vez conversei, em primeira instância, com 3 amigos. Ana Vargas, Adilson Mota e Ivan de Souza, que acabou de fazer a prece. E nós conversávamos, na maioria das vezes, através dos e-mails, e eu expunha que eu desejava reunir-me com eles, porque pelo menos ali nós éramos 4 companheiros trabalhando de uma forma bem objetiva com o magnetismo. E eu conhecia os 4, mas os outros 3 não se conheciam entre si. Então surgiu uma proposta da gente simplesmente se encontrar e conversar. Quando foi em novembro de 2007, eu estava cumprindo um roteiro de viagens entre o Canadá e os Estados Unidos. E a Ana Vargas me escreveu perguntando como era que estava o encontro. Ali já tinha um nome, era engraçado isso. E eu falei para ela que eu estava em Montreal e que iria dali para Boston e que depois nós conversaríamos. Mas que eu gostaria de manter a ideia. Paralelamente, Ivan me escreve dizendo que gostaria de participar, mas que levaria outras pessoas. Ele não iria só. A Ana diz a mesma coisa. E a Adilson já tinha advogado dizendo que não iria participar desse encontro se fosse somente ele. Ele gostaria de levar outros amigos que já trabalhavam com magnetismo para trocarmos ideias. E foi então a partir de dezembro de 2007 que nós agendamos para abril de 2008 o primeiro Encontro Mundial de Magnetizadores. Portanto, há 11 anos. Há 11 anos nós estávamos já bem concatenados sobre isso. E aquilo que seria um encontro de 4 pessoas já era, de fato, o primeiro Encontro Mundial de Magnetizadores. Porque já se apresentou casos, já se apresentou estudos, e já se abriu a possibilidade para no ano seguinte se fazer um segundo M, mas aí já bem melhor estruturado. Porque de 4 pessoas o primeiro encontro passou para 100 pessoas. E aquilo foi uma festa, uma verdadeira festa. Uma festa por quê? Porque até então a gente imaginava que era o que estava acontecendo, esta era a realidade. No nosso Brasil, as pessoas ouviam um cara meio maluco falar de magnetismo. E esse cara meio maluco, ele ainda por cima, ele dizia que Allan Kardec dizia coisas que todo mundo dizia que Allan Kardec nunca tinha dito. Então ficava estranho, porque poucas pessoas no final identificavam que de fato Allan Kardec tinha dito aquilo que tinha sido dito pelo maluco. E era hora então da gente conversar mais seriamente sobre isso. Mas a divulgação parecia ser tão maluca também, que a maioria ouvia, se entusiasmava, participava, mas não se sabe bem por quê. O volume de desistência era muito grande. Aquele processo não andava. Era muito travado o caminho.
E por ironia, um caminho trilhado por ninguém menos que Allan Kardec. Um caminho que ele não começou e depois esqueceu, mas um caminho que ele saiu e foi até o fim da vida. Todos lembram, quem participou já em algum encontro comigo sobre magnetismo, quase sempre eu lembro algumas passagens clássicas de Allan Kardec e Espíritos versus Magnetismo. Mas para dirimir dúvidas de como Allan Kardec se manteve fiel a isso, em janeiro de 1869, 2 meses antes de desencarnar, ele faz um artigo na Revista Espírita que dá o nome de Estatística dos Espíritos, dos Espíritas. E naquele artigo ele coloca de que aquela ciência que não quisesse se mobilizar não poderia se afastar da sua congênere. E a congênere não era outra senão o magnetismo. E o que a gente viu logo após a partida de Allan Kardec foi o magnetismo entrar numa derrocada muito forte. Porque o magnetismo, ele basicamente ele não aceitava uma influência agora de alguém que parecia vir se aproveitar da novidade. Ou então, como também era dito e dito de forma muito aberta, o magnetismo já se bastava a si mesmo para todas as explicações que a gente procurava. A despeito disso, Allan Kardec segue, como, a seu exemplo, seguiu o Encontro Mundial de Magnetizadores. Acredito mesmo que a grande maioria que está aqui presente, mesmo aqueles mais íntimos da minha vida, chegaram a saber de verdadeiras pérolas de preciosa maldade que foram ditas por conta deste encontro. É o encontro da vaidade, é o encontro da prepotência, é o encontro de quem quer colocar na garganta dos outros, goela abaixo, algo que não está no bojo do Espiritismo. Mas não era dito assim com classe ou em tons mais amigáveis. Era dito em tom rancoroso e como a querer de fato denegrir de vez com o magnetismo. Então Aracaju cedia no ano seguinte o segundo encontro mundial de magnetizadores. No ano seguinte, terceiro ano, volta para Natal. No quarto ano, ele atravessa o Brasil e vai para Pelotas, onde a gente ali já podia constatar algumas coisas que diriam hoje os saudosistas, o progresso se firmava. No primeiro M, a gente teve Ivan levando para nós uma nova proposta, até então desconhecida, a não ser do pessoal de Itabuna, na Bahia. A terapia da circulação pelo magnetismo. E no mesmo evento, Ana levava um vídeo de um guri que se torna depois o verdadeiro coringa da Sociedade Vida de Pelotas, portador de um autismo muito forte e, de certa forma, muito violento. No quarto M, a gente não só agora não tinha mais um vídeo daquele guri, a gente tinha participando do evento o guri. Um guri que começou o seu tratamento rejeitando qualquer presença, qualquer aproximação, qualquer toque de sociedade. E que 4 anos depois, esse mesmo guri participou espontaneamente de rodas de folclore numa noite de sábado naquela cidade. Ainda que nenhum outro progresso tivesse sido conseguido à ocasião, aquilo já era avassalador para deixar quieto quem quer que fosse. Porque não estava apenas uma criança a dizer, fiquei melhor. Doenças crônicas, muito raramente, a gente consegue superar numa encarnação. Mas os males mais violentos, a gente consegue sim dobrá-los. Ali era uma eloquência muito grande. Porque para aquilo, sem qualquer compromisso com nenhum de nós,
nem muito menos com qualquer evento. Quem conhece a história sabe do esforço que foi desenvolvido na Sociedade Vida para que aquela criança tivesse um ambiente só para ela, dentro de uma instituição. Tivesse à sua disposição uma brinquedoteca montada exclusivamente para a criança. E depois de uma se aclimatar e a criança aceitar a presença, ter que colocar uma segunda pessoa para que a criança aprendesse a conviver. Então não foi uma criança que chegou num centro espírita e que estava muito inquieta e a gente foi e aplicou um passe e a criança se acomodou. Ali agora nós tínhamos 4 anos depois, uma criança que tinha vencido algo que até então era inimaginável. No 5º ano, nós partimos para os Estados Unidos. Fomos todos muito bem acolhidos na Flórida pela Ionara e sua equipe. E ali nós somos surpreendidos com outra grande novidade. Os sempre antagonistas do bem, do amor, e aqui eu posso dizer, do magnetismo e do espiritismo, tinham perdido. Porque pouco tempo antes de acontecer o 5º M, Ionara e todo o seu grupo é literalmente expulso da casa que estava preparando o evento. E eles tiveram que, de inopinado, de uma quinta para uma sexta-feira, encontrar um espaço para continuar atendendo os seus pacientes. E já na semana seguinte, ter conseguido sensibilizar pessoas para adquirirem, ainda que no formato de aluguel, um espaço para então implantarem uma nova casa. E ainda ali, continuar sem deixar destruir toda a semente de um 5º Encontro Mundial de Magnetizadores. Víamos agora não mais a teoria, demonstração de casos, hipóteses novas de trabalho. Nós víamos não um homem forte e rancoroso, daqueles que falam sério e de forma violenta. Víamos uma mulher com feições frágeis, mas que sempre esboçando um belo sorriso. Ionara esquece tanto a beleza, como esquece a feiura do que foi feito com ela. Com ela, como instituição. Levou na marra o evento e realizou o primeiro evento internacional dos encontros mundiais de magnetizadores espíritas. Foi uma pérola enorme. E daí nós voltamos para o Brasil. E voltamos agora para uma região eminentemente turística. Voltamos para uma região em que para quem vai turistar é tudo fácil, é tudo simples, é tudo belo. Mas quando a gente precisa trabalhar com pessoas que vivem trabalhando no turismo e que vivem e sobrevivem do turismo, isto tudo se torna muito mais complicado. E novamente temos ali a figura de uma mulher. Uma mulher que algumas pessoas dizem, mas ela manda muito. E se esquecem de acrescentar, mas ela faz de verdade. Desse jeito nós temos Ivonete levando para o sul da Bahia o 6º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Aquilo era extremamente espetacular. Obrigado, meu amigo. Não tem magnetizada? Ivonete, a instituição dela não comportando o público que iria para o 6º M, ela consegue o espaço de um hotel, um espaço maravilhoso. E ali nós tínhamos de novo o evento, e agora com lançamentos de livros. Lançamento de que livros? Livros de grandes magnetizadores do passado, que estranhamente, e nunca é explicado o motivo,
jamais tinham sido traduzidos para o português. Ali, no 6º encontro de magnetizadores espíritas, revivendo o que já tinha acontecido no 4º, quando o livro do Barão do Poté, Manual do Estudante Magnetizador, havia sido lançado pelos esforços da Ana Vargas. Tínhamos agora o lançamento do livro do grande Deleuze. Um livro que ainda hoje é extremamente novo, a deixar-se a considerações apenas as condições de ajustes da medicina de então, há 176 anos, para hoje. Ali a gente tinha então esse novo marco. Fomos em seguida para Curitiba. Tivemos agora uma primeira grande experiência. Novamente uma mulher dirigindo o evento. Novamente uma mulher encarou uma coisa que todo mundo acha que é simples. Você pegar uma instituição espírita centenária e você conseguir convencer os diretores, todos antigos, a aceitarem o novo que vinha sendo rejeitado por quase todo mundo. E ali estava agora a Sônia Merlin. Muito obrigado, querida. Está magnetizada? Obrigado. Estava a Sônia Merlin realizando lá em Curitiba mais um M. E mostrava, por isso mesmo, de que é possível mesmo as pessoas sem experiência realizarem grandes eventos. E coloco isto porque algumas pessoas, na trajetória dos M's, já disseram que não se propõem a fazer, a zelar, a realizar um evento deste porte, porque não tem experiência, é muito difícil e é complicado. Sim, é difícil, é complicado, dá muito trabalho. Há muitas trocas de informações, há muitas necessidades de conversas, de ajustes, de acertos. Tudo isso existe. Mas e se todo mundo fosse fazer apenas aquilo que não dá trabalho, nós viveríamos do quê? Porque tudo dá trabalho, até para nascer dá trabalho. Então, a Sônia Merlin quebra essa estrutura de que só fazia grande evento quem tinha experiência. Ela não tinha. Ela quebra o padrão de uma casa centenária e faz esta casa aceitar algo que ela não aceitava, que era a discussão do magnetismo. Depois de Curitiba, aí nós vamos para Goiânia. Em Goiânia, o Desir, junto com o pessoal da irradiação, e junto com a Andréia, que por excessos de bondade de meu coração liberei para ir para Goiânia, eles realizam o 8º M. Um M que ficou inesquecível. Algumas pessoas dizem que por conta da comida. Na realidade, nós tivemos ali um leque de temas bem variados, com uma inovação. No 8º M, teve sala para iniciantes, inclusive com os devidos problemas. Pessoas que não se sentiam iniciantes, como não tinham como comprová-lo, se quisessem participar, tiveram que ir para a sala de iniciantes. Coisas que, infelizmente, às vezes a burocracia termina criando. Mas o melhor é que uma dessas pessoas, no final, diz assim: foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido para a sala dos iniciantes. Então a gente tem vivido a cada M uma nova experiência. E assim tem sido. No 9º voltou para Natal, onde lá em Natal nós implantamos definitivamente as salas temáticas. No ano passado, voltamos a Pelotas. E lá em Pelotas, agora no mesmo espaço, mas com uma estrutura muito melhor montada, nós já tínhamos a experiência de 10 anos de M. E o Wanderson, que se encarregou de fazer o 11º M aqui, que estamos começando hoje, ele também não tinha experiência.
Ele também nunca tinha se proposto a fazer um evento sequer da metade desse tamanho. Mas ele se cerca de vários amigos, quase todos estão aqui presentes, e, com muita determinação, ele consegue fazer este evento. Um evento que eu tenho certeza todos nós estaremos muito mais ricos depois que ele terminar. Porque é de fato muito rico. Este encontro é muito rico. Eu tinha me proposto, nesta abertura, primeiro fazer este pano de tudo que já aconteceu conosco. Mas não era apenas o pano de dizer, ano tal teve tal evento em tal local. Porque isso qualquer um resgatando até mesmo no jornal Vórtice, ou conversando com a maioria dos que são mais antigos nos M's, saberia exatamente essa sequência. Mas o importante da sequência é que a cada vez, cada um desses eventos apresentou algo que marcou definitivamente para cada um de nós. Feita esta primeira parte, eu gostaria de entrar num outro momento. Vou ler. A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto, que é capital, se prende a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode fazer a matéria suportar. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vê isto se produzir sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Revista Espírita, setembro de 1865. Allan Kardec. Este homem ousado, ele fala de fluidos sem nenhum titubeio. E hoje, a gente titubeia quando ouve alguns expositores se posicionando. Deveríamos retirar de todos os livros de Allan Kardec a palavra magnetismo. Disse um, do alto do seu título de doutor e professor em física da Unicamp, São Paulo, num evento de pesquisadores espíritas. Eu não sei se isso se chama ousadia, ou eu não sei se isso seria covardia. Porque, de repente, nós já não temos mais argumentos ou contra-argumentos na obra de Allan Kardec. Então nós queremos estar acima e além, e já para desqualificar de uma única vez, retire-se de onde tiver a palavra magnetismo. Isto é grave. Mas muito pior é fazer o que ele fez. Ponto final. Se eu sou qualquer pessoa com um mínimo de respeito a mim e aos outros, eu diria, tire, mude, modifique, e aqui está a minha sugestão. Mas não veio sugestão. Você vai tirar a palavra magnetismo, se a gente entende isso literalmente, tomemos a obra do Allan Kardec, onde tiver a palavra magnetismo, apague-se. E os textos ficarão ininteligíveis. Mas a ousadia está chegando a este ponto. E a ousadia vai mais além. Os conceitos de física do tempo do senhor Allan Kardec são diferentes dos conceitos de física de hoje. E talvez, se a pessoa tivesse com este texto na mão, iria dizer, ele está falando de modificações que o pensamento pode fazer
e esse pensamento provoca uma emissão fluídica que pode operar certas transformações moleculares e atômicas. Já não estudamos moléculas e átomos desse jeito. E, portanto, desqualifica o senhor Allan Kardec. Seguramente diriam isso também. Em vez da gente pensar naquela época, Allan Kardec já tinha uma ousadia honesta e verdadeira. A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto, vírgula, que é capital, vírgula, se prende a um princípio pouco conhecido ainda, mas que está em estudo. Pare. Está em estudo em 1865. Allan Kardec diz, em 1865, isto está em estudo. O que estava em estudo em 1865? O das criações fluídicas. Textual. Chegou alguém agora e está dizendo para todos os espíritas do Brasil e do mundo, retire-se a palavra fluido, porque fluido não existe. Meu Deus! O que querem fazer com a nossa vida de espíritas? Não vamos ter a palavra magnetismo, nem vamos ter a palavra fluido, muito menos fluido vital. Sobrou o que para a gente? Quando eu digo para a gente, eu não estou falando para a gente, o estudioso, o pesquisador, o magnetizador, eu estou falando para a gente, para todo mundo. Sobra o quê? Não sobra. E nós fazemos o quê? Um dia eles aprenderão. Como que eles vão aprender? Se Allan Kardec é tão enfático, tão claro, tão lúcido, e eu posso dizer, tão inquestionável, esse pessoal está dizendo isso, mas não está dizendo às escondidas. Está dizendo em congressos e está dizendo em livros. E a gente se cala. Mas nós nos calamos por quê? Porque eles estão certos. Ou nós nos calamos também porque nós somos covardes. Porque esse pessoal é corajoso. Quando eu estava no Encontro Mundial de Magnetizadores de Curitiba, no 7º encontro, a minha palestra de abertura eu bati na questão do Livro dos Espíritos. Por que que o mal parece vencer o bem? Porque o bem é tímido e o mal é ousado. E as minhas últimas palavras foram em torno de vamos ser bons com o bem. Mas nós apenas ouvimos, achamos uma palestra interessante. É uma ideia incomodativa, ela é tão incomodativa que a gente deixa de lado. Mas o mal é ousado, já disseram os espíritos. Mas eu não posso dizer que esta pessoa que participou lá do congresso, dos pesquisadores espíritas, eu não posso dizer que ele é mau. Não, até porque ele fala suave. Ou beiço mole. Eu não posso dizer que ele fez isso de propósito. Mas eu posso dizer sim, que o que ele fez é um desserviço, e eu vou usar o termo que melhor define, à humanidade. Porque quando o senhor Allan Kardec advogou que o Espiritismo estaria disseminado em todos os seios, em todos os credos e em todos os povos, se você tira do Espiritismo a sua força, ele não vai ser coisa nenhuma de ninguém, nem dos espíritas. O Espiritismo nasce como filosofia. É o subtítulo do Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. Antes de um ano depois, lança a revista Espírita. E ali dá um subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos. E a pergunta incômoda levanta na mesma hora. Filosofe e pergunte, onde anda a psicologia espírita? O que é psicologia espírita? Como atuamos como psicólogos espíritas? Fazendo palestras,
fazendo discursos, escrevendo romances? Onde está a psicologia espírita? E aí nós perdemos de partida. Filosofia, não discutimos, não questionamos, não partimos para dizer o que é que eu penso, já que você tem o direito de você dizer o que você pensa, eu também tenho o direito de dizer o que eu penso. Isso não é rivalidade, isso não é querer aparecer, isso não é nada. Isso é querer discutir algo que precisa e merece ser discutido. Mas é pouco. A gente perdeu a filosofia, a gente perdeu a psicologia, a gente perdeu o magnetismo. E o que foi que os espíritos disseram em relação à psicologia? O que foi? Tão bom seria se Adilson estivesse aqui agora, porque ele diria. Os espíritos disseram que o elemento primordial da psicologia é o sonambulismo. Daí porque a psicologia do espírita desapareceu. Não existe sonambulismo, porque a gente matou também. Então nós saímos matando toda a base espírita, por inanição, por falta de ação de nossa parte. E estamos acontecendo em eventos. Que coisa maravilhosa um evento como este. Mas será que ele vai pousar domingo à tarde, quando terminar, e ele vai ressurgir no próximo ano em algum lugar? Provavelmente no mês de abril, já que tem sido mais ou menos isso. Será que esse evento vai acontecer agora, hoje à noite, mais 2 dias apenas? E terminado, terminou, acabou, não tem mais nada? Será que é para isso que nós viemos para Recife este final de semana? Será que a gente não acorda? Eu não estou acusando absolutamente nenhum dos senhores nem das senhoras. Absolutamente ninguém. Mas eu gostaria que todos nós nos sentíssemos um tanto quanto desconfortáveis. Até para que a gente comece a participar discutindo ideias, procurando métodos, e não necessariamente querer ser ou deixar de ser, aparecer ou se apagar em qualquer cenário. Não adianta de nada se nós fazemos um M, e no M depois a gente vai dizer fulano foi melhor do que Beltrano. Não interessa quem foi melhor ou quem foi pior. O que interessa é do que foi apresentado, o que você aproveita agora na sua experiência. Ah, mas eu não entendi, o tempo foi curto, não deu para conversar. Mas você conversa, a maioria, creio eu, horas, através do WhatsApp. Sobre o quê? Sobre coisa nenhuma. Porque a pessoa passa o dia todinho no WhatsApp, depois você pergunta, me resuma o que foi que você viu no WhatsApp. Piadas, muitas inclusive de muito mau gosto. Um bocado de gente chata dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu acho tão engraçado, todo mundo diz isso. E os mesmos que dizem mandam bom dia, boa tarde, boa noite. E você participa de algum grupo de estudo magnetismo, participa, mas é a confusão mais triste do mundo. E aí eu saí. Ou então, mas eu não saí não, eu estou lá. E você faz o quê? Eu fico só soltando umas para ver pegar fogo o circo. Uau, isso não é magnetismo. A gente está brincando com coisa séria. Desculpem a generalização. Mas é porque vai chegar uma hora que se a gente não acordar mesmo, eu não sei mais o que vai ser. Porque o mal está cada dia mais forte. É cada dia mais ousado. Eu me reservo a não comentar certas coisas fora do M. Mas no M eu me permito fazer comentários. Quase todos aqui devem ter visto a minha resposta ao senhor Divaldo Pereira Franco. Algumas pessoas me escreveram em particular dizendo que você não deveria ter feito. Você poderia ter procurado ele a sós. Outros me disseram, ele nem ao menos falou seu nome. E por aí vai. Sem falar que a grande maioria simplesmente tomou partido. Jacó, eu estou com você. E eu pergunto, você está comigo o quê? O que quer dizer isso? Você está comigo não quer dizer coisa nenhuma. O que você quer dizer estar comigo? E outros, um grande número, você quem é você, de onde você veio, vá para o umbral, me mandaram para o inferno também. E de forma pública. Lógico que nada disso me interessa, nem o quem está comigo, nem quem está contra mim. Minha vida não depende disso.
mas uma posição daquela como foi colocada aos trabalhadores espíritas dos Estados Unidos da América. Aquilo é uma afronta. Se alguém me pergunta, você respeita Divaldo? Respeito e o admiro. Não conheço ninguém que tenha feito tanto pelo Espiritismo como Divaldo. Ninguém. Quem chegar mais perto do que ele já fez está a quilômetros de distância. Portanto, não me comparo, não tenho a referência dele como mostra a minha pessoal. Ele, para mim, é o concor. Ele está acima de qualquer um. Porém, isto não lhe dá o direito de desprezar o magnetismo como ele fez naquele momento. Ele foi infeliz a partir do momento em que ele diz: há um brasileiro, que eu não sei se ele é espírita, talvez seja, porque foi nos Estados Unidos que surgiu o primeiro movimento para dizer: Jacó Melo não é espírita. Com que propósito? Desacreditá-lo do meio espírita, já que quando ele chega falando de magnetismo, é muito forte. Mas é muito forte quem Jacó? Não, o magnetismo que é muito forte. E ele diz que Allan Kardec foi magnetizador. E é verdade. Porém, aquele porém foi dispensável. Porque não colocou em ridículo a mim, colocou em ridículo quem quer continuar acima de qualquer força contra os princípios da própria doutrina espírita. Como é lamentável isso. Não precisaria, como não precisou, que absolutamente nenhum de nós se pronunciasse. Mas eu precisaria me pronunciar. Procurei fazê-lo da forma mais comedida possível. Porque em nenhum momento houve qualquer tipo de ranço pessoal. Mas aquele nível de desrespeito, a que de repente o magnetismo foi jogado, aquilo não poderia passar sem que se fosse pronunciado. E como o pronunciamento básico foi público, a minha relação teria que ser pública igualmente. Ainda hoje, continuam dizendo coisas pró, contra, isto não vale. O que vale é o que você vai fazer. Muito bem, ele fez tudo aquilo dizendo como que o magnetismo era sem ser. Usou exemplos de pouca felicidade, uma tomada que vai entrar, mas não é assim que tomada entra, nem é assim que tomada atrai a tomada ao plug. Todos nós sabemos, uma criança sabe. Por que isto? De alguma forma, a gente percebe que há um interesse em que o magnetismo não seja respeitado. Qual o motivo? Eu garanto a vocês que eu vou saber. Lá no mundo espiritual. Porque aqui eles não deixam saber, eles não deixam vazar o que tem por trás, que eu até hoje não entendi. Por que as obras dos grandes mestres do magnetismo nunca foram traduzidas? Por que as boas obras de magnetismo que já foram publicadas foram todas retiradas do catálogo da FEB? Por que ninguém explica absolutamente nada disso? Por que existe uma política ostensivamente contra o magnetismo? Eu não sei. Saberei quando eu estiver no mundo desencarnado. Pelo menos eu espero que lá me digam. Porque do lado de cá está difícil. E ficar nas suposições vai gerar imagens ruins. Então eu prefiro não imaginar muita coisa. Vamos para frente. Mas até lá, até eu atravessar este grande rio chamado encarnação, desencarnação e vida no mundo espiritual, eu falarei do magnetismo. E falarei por quê? Porque não existe, por mais que alguém duvide disso, não existe espiritismo se não houver magnetismo. Não existe. Ah, mas o espiritismo está crescendo no Brasil. Não. O espiritismo não está crescendo no Brasil. O que está crescendo no Brasil é um culto, é uma seita, é uma igreja, é o que a gente possa querer chamar.
Porque o espiritismo sem filosofia, sem psicologia, sem magnetismo, sem sonambulismo, mas tem a mediunidade. Yes! A mediunidade. Seja um médium bom, ostensivo, e veja o que acontece. Você é calado. Você é calado. Porque não se suporta hoje um médium que chame a atenção. Você tem que ser um médium contido, que só pode trabalhar dentro da casa naquele dia e naquele horário. E você tem que estudar Allan Kardec. E aí você fica na dúvida, eu tenho que estudar Allan Kardec? Sim. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ensina como é que eu posso aprender psicografia. Como? Em casa. Sozinho. Mas isso você não pode. Mas por que eu não posso? Não, porque não é assim. No tempo de Kardec era. Então vamos mudar o Livro dos Médiuns. Não, a gente não pode mexer. Já teve até quem dissesse, infelizmente não pode mexer. O M, a proposta do M, que começou sendo um encontro onde a gente queria trocar experiências com pessoas que estavam vivendo a experiência, é, sobretudo, ampliar e fortalecer esta permuta de experiências. Porque se lá na casa em que eu estou tem muita gente contra mim, eu sei que se eu for na Bahia eu tenho pessoas que estão me apoiando, não a mim como pessoa, mas a mim enquanto estudante. Se eu venho em Recife, se eu vou a Pelotas, se eu vou... Tem em todo canto. Tem pessoas estudando, querendo estudar, aprendendo, querendo praticar, já praticando, ainda com alguns insucessos, mas de vez em quando dizendo, sim, consegui vencer. Isso é o que vai somar. Porque de derrotas, bastaria a gente não fazer mais nada. A proposta de Encontro Mundial de Magnetizadores, ela hoje é muitas vezes maior do que foi a proposta de partida. Porque ela já não ataca mais só a aproximação de pessoas. O propósito da grande situação dos encontros é nós nos fortalecermos enquanto estudiosos, pesquisadores, magnetizadores e criaturas do bem. No primeiro livro de Mesmer, vamos falar daquele homem que tanta gente enxota até hoje. No primeiro livro dele, quando ele faz referência ao que deveria ser um magnetizador, ele diz, um magnetizador tem que ter equilíbrio e não pode ter orgulho, vaidade, egoísmo, presunção. Uau! Mas isso não foi Mesmer desencarnado? Não foi o Mesmer encarnado, que já dava para nós este ponto de start, de começo, do nível moral que a gente deveria manter. E não era possível esse homem estar dizendo isto, vivendo como ele viveu, e vir por trás, na surdina, uma biografia falsa, para destronar, não ele, mas o magnetismo. E quem não sabe da história ou não se lembra, Mesmer já ia receber uma homenagem póstuma, porque de fato reconheceram um dia que aquele homem foi diferente, e foi muito bom. Quando já estavam nos preparativos para se fazer a homenagem póstuma a Allan Kardec, uma pessoa chega na sociedade acadêmica, portanto não era uma sociedadezinha qualquer, e diz assim, vocês estão fazendo uma homenagem póstuma a quem? A um vivo? Não, não é um vivo, é a Mesmer. Mesmer morreu. Morreu quando? Onde? Não, a gente não sabe, mas ele morreu. Ele não morreu. Ele está vivo e continua magnetizando. Quiseram matar o homem, tamanha foi a insignificância em que ele se meteu, para que pudesse continuar servindo. Para que depois a própria história o honrasse.
mas os interesses do mal venceram. Mesmer, quando a gente diz assim, existe um filme de Mesmer. Não, existem 2 filmes sobre Mesmer. Mas todo mundo só conhece um. Porque neste um ele não é o Mesmer que era Mesmer. Mas é o Mesmer que Hollywood gosta. É um Mesmer sensual. É um Mesmer cheio de riquezas e poderes. É um Mesmer cheio de desvios morais. Por quê? Porque depois disso a doutrina dele não é coisa nenhuma. Foi isso que fizeram de Mesmer. Que de ordinário é apenas a repetição da história. Porque muito pior já tinham feito com Jesus. O maior magnetizador dos últimos 2 milênios. O que fizeram com Jesus? Crucificaram-no. E quando hoje se fala dos milagres de Jesus, se fala assim como se fosse uma coisa nenhuma. Quando a gente fala que Jesus usava saliva, quando a gente fala que Jesus apenas tocava numa alça e a pessoa morta voltava a viver, quando se fala que Jesus era tocado e as enfermidades paravam, alguém ainda tem a ousadia de dizer assim, e você acredita nisso? Pois é, que diz respeito. Nós vivemos muito mais alimentados e saciados do desrespeito e da dúvida do que da necessidade de buscar explicações, entendimento e até repetir aquilo que é de bom. E assim a gente vai se perdendo. Allan Kardec, em janeiro de 1858, vocês lembram o que aconteceu em janeiro de 1858? Em janeiro de 1858, Allan Kardec lança a Revista Espírita. Significa dizer que em janeiro de 2018, completou 160 anos da Revista Espírita. E o movimento espírita hoje fala dos 150 anos do livro A Gênese. E praticamente ninguém falou de Revista Espírita. Por que será? Em janeiro, na introdução da Revista Espírita, escrevendo um artigo que ele chama de banquetes magnéticos, eram onde magnetizadores se reuniam. Ele fala do desrespeito ao espiritismo e um desrespeito que existia no seio dos magnetizadores. Esquecem-se, pois, de que se teve para com elas, as pessoas que lidavam com o magnetismo, a mesma linguagem. Porque no tempo de Allan Kardec, quando antes dele, ele ainda como Hippolyte Léon, como magnetizador que ele era, ele já sofria na pele o antagonismo daqueles que não queriam o magnetismo. E agora ele diz, estes já se esqueceram de tão pouco tempo, quando eles eram apontados. Eles também acusam os incrédulos de julgarem levianamente. E que eles dizem, olha como é que Allan Kardec coloca. Introdução da revista, na Revista Espírita de janeiro de 1858, no artigo Os Banquetes Magnéticos. Não é palavra de Jacó que eu vou ler a palavra do senhor Allan Kardec. E eles dizem, como o fazemos a nosso turno? Paciência. Rirá melhor quem rir por último. Isto foi dito por Allan Kardec. Allan Kardec, de repente, ele chega num limite em que parece que já não dá mais para entender. Os magnetizadores, a maioria materialista, estava agora a desconfigurar o espiritismo que vinha em seu verdadeiro socorro. E ele diz então para os magnetizadores, tenham paciência porque um dia vai rir alguém disso tudo. O que fica lamentável é que tanto para os magnetizadores como para os espíritas, essa frase continua em aberto, porque ainda parece não chegou o tempo em que quem vai rir por último. Nós não conseguimos sorrir, porque é tudo cercado de muita nuvem, muita tristeza. E por que muita nuvem e muita tristeza? Porque nos acomodamos.
nos acomodamos e nos esquecemos dos grandes nomes. Nos esquecemos dos grandes pesquisadores, daqueles que deram verdadeiramente a sua vida para nós. Mesmer, Dupotet, Pussegui, Deleuze, Lafontaine, Alberto de Rocard. Quantos deixaram tanto para a gente? Mas esses a gente pouco conhecia. Se a gente pouco conhecia, se alguém não tem tempo de ler e, portanto, não dá para ver tudo que esse povo deixou, mas a gente poderia fazer aqui uma pequena amostra, mas muito pequena, e peço desculpa para quem não está aqui incluído, uma pequeníssima amostra em ordem alfabética do muito que é feito. Adilson resgata o sonambulismo para nós e nos doa o único jornal que tem se mantido com a mesma qualidade, mensalmente. O Vórtice. Ana Vargas desvendou as possibilidades enormes, sobretudo para se lidar com crianças. Todavia, ela é muito mais do que isso. Ela não lida só com crianças. Andréa, que foi uma flor que desabrochou para o magnetismo lá em Natal, ela desabrochou literalmente de dentro para fora. E está levando para muita gente, de fora para dentro, esse mesmo magnetismo para ver se desabrocha em outras almas. Shirley e Sueli, lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, têm mantido 2 grupos que já vêm há muitos anos trabalhando com magnetismo e dizendo para o mundo lá de fora que existe uma energia monstruosa cá dentro que pode fazer muitas coisas. Pela sua fidelidade, pelo respeito, carinho e admiração enorme que eu tenho por ele, o Desir de Goiânia, uma pessoa que pela sua idade, pela sua formatura e pelo sua vivência social e profissional, ele, em princípio, jamais deveria gastar o tempo dele com um pessoal que pouco quer saber, que desdenha dele, porque como é que você entra nessa coisa de magnetismo? Um exemplo a ser seguido, principalmente quando a gente está querendo ser alguém e a gente encontra alguém que já é e que quer ser alguém agora onde alguém quer que ele não esteja. 2 Cristinas, Guadalupe e sua colega, também sofreu perseguições pesadas, lá numa cidade do interior do estado de São Paulo. E estão aí mantendo todos os compromissos que tinham firmado com os pacientes e com os eventos ligados ao magnetismo. Vocês me fecharam a porta, que bom, me abriram as janelas. E agora nós podemos admirar o mundo. Ivan da Bahia, de quem eu já falei, transformou aquele sul baiano num celeiro magnânimo. Quantos e quão bons temos de trabalhadores magnetizadores na Bahia, em cima de um homem que muitas vezes as pessoas não entendem o jeito brincalhão dele, mas que dessa forma brincalhona ele leva o magnetismo muito longe. Ivonete, também de quem eu já falei, também lá do sul da Bahia, que teve a coragem de enfrentar um modelo que não funcionava. E contra tudo e contra todos colocou um modelo que funcionava sem impor. Vejam o que acontece se a gente fizer isto. E ela fez e mudou toda a história. João Francisco, meu companheiro grande ali muito perto de mim, lá em Natal, um homem que praticamente renova para todos nós as hipóteses do tato magnético. As hipóteses, inclusive, como esta que Allan Kardec coloca, das criações fluídicas para providenciar e encaminhar terapias, sem jamais desrespeitar o saber da medicina
anatômica, fisiológica, patológica. Lígia, praticamente sozinha. Tem amigos? Tem. Tem pessoas que fizeram um curso? Sim. Mas ela lá em Portugal, lá no norte de Portugal, no Porto, levando bravamente. E mais uma vez uma mulher, e mais uma vez uma médica, que poderia muito bem, eu vou cuidar da minha medicina, eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu não tenho que estar ouvindo os queixumes de quem não quer fazer. Está aí, Lígia. Dando exemplos lá na Europa do que é o magnetismo. Aqui, por uma homenagem do meu coração mesmo, a Wanderson. Wanderson tem sido de uma perseverança, de um rigor incompreendido, ou posso dizer, pouco compreendido, mas que deixa um rastro de estrelas e exemplos. Se você tiver determinação, você faz. E para completar essa minha relação pequena, e volto a pedir desculpas para quem eu não mencionei, Ionara, outra mulher maravilhosa, que tem movimentado o infinito. Portanto, a gente nem precisaria estar tão preocupado em saber dos antigos. Olhemos os novos. Olhemos os que estão perto. Eu, quando cheguei aqui, que olhei, vi tantas outras pessoas, mas que não daria para relacionar. Tantas pessoas, magnetizadores diferenciados, vejo-os aqui. Pessoas que levam a palavra com grandiosidade no Rio de Janeiro, vejo-os aqui. Pessoas ainda da Bahia, de outras regiões da Bahia, vejo-as aqui. Quantas outras pessoas maravilhosas vejo aqui, pessoas saindo de Aracaju para ir dar magnetismo no Rio de Janeiro. Um outro médico que se propõe fazer apostilas para que a gente não tenha tantas dúvidas anatômico-fisiológicas, vejo-os aqui. Companheiros grandes, valorosíssimos. Estamos todos aqui. Se a gente quiser perder o grande mote do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, fiquemos no pequeno. E o pequeno qual é? Nós nos encontrarmos uns com os outros e descobrir quem é quem, de onde. Não pelo crachá, mas pelo que cada um está fazendo. Independente de quem vai estar aqui ou nas salas apresentando ou ouvindo, nós temos que ficar juntos uns dos outros, para a gente poder viver isto, que é o grande motivo pelo qual nós viemos para o 11º M. De minha parte, agradeço enormemente confiança. Eu sei o quanto, pelo menos eu imagino o quanto muitos aqui confiam em mim. E não sou daquelas pessoas que digam, eu nem mereço. E eu não digo isso, não porque eu mereço ou não mereça, mas porque se é para servir de exemplo, e se é porque o magnetismo é real, então nos mereçamos uns aos outros. Façamos o que de melhor nós temos. E aproveitemos o M. Aproveitemos. É muito bom. Se você assistir a algum tema que não ficou bem, procure quem falou. Ninguém aqui é estrela. Pelo menos até que eu saiba. Eu não conheço nenhuma estrela aqui. E se eu comecei saudando-os de uma forma pouco formal, foi porque no final de semana passada eu estava na Bahia e alguém me admoestou de forma pública. Não fica agradável, nem é respeitoso você começar uma palestra dizendo boa noite, bom dia, olá. Você tem que falar senhor, senhores, senhoras. Se tiver autoridade, denomine-as. Então, em respeito aos protocolos, eu comecei assim. Mas em respeito à vida, eu digo, meus amados, eu vos amo. Bom M para todos, uma boa noite. Teve um recadinho que eu trouxe e que o pessoal da mídia vai passar ali,
que eu não quis misturar na minha fala, porque este é um recado que eu acredito que todo mundo deva ouvir sem se impressionar com nada do que eu disse. É um recado de um amigo para todos nós. Amigos e amigas, muito boa noite. Infelizmente este ano não poderei estar aqui presente junto com vocês, mas dei uma passadinha por aqui para lhes dar as boas-vindas, dar um oi, deixar o meu abraço com vocês e desejar que este evento seja verdadeiramente um encontro de almas, como tem sido todos os anos, que sirva para estreitar cada vez mais os laços magnéticos que nos unem. A programação está bastante diversificada, os temas estão muito interessantes, aproveitem bastante, levem esses conhecimentos para desenvolver os seus grupos, pratiquem o magnetismo de forma a ajudar cada vez mais e melhor a todos aqueles que necessitam da terapêutica magnética. Fique com o meu abraço e um grande beijo no coração de todos.